A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus o abençoe a cada um de vocês nesse dia de hoje. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana. Que Deus venha continuar abençoando a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero neste vídeo aqui deixar aqui uma palavra de bênção, uma palavra de cura para a alma. Encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para a sua igreja, né? Para os que o amam, para os que obedecem a palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. E também em Salmo 25, verso 14, Deus também ele fala assim, Deus tem segredo para revelar para os que o temem. Deus tem segredo, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem porta aberta, Deus tem milagre, Deus tem proteção, Deus tem saúde, Deus tem prosperidade, Deus tem paz para dar no meu e no seu coração. Receba esta palavra em nome de Jesus, amém? Abachuri canta rabarras. Irmãos, não é fácil nós ser crente, também não é difícil. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo, para quem crê, é possível. Aquele que crê, é possível de ver um milagre, é possível de ver, né, Deus operando, Deus protegendo, Deus dando livramento e Deus abençoando. E também, meus irmãos, ali em Salmo 30, no verso 5, o salmista também ele diz assim, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, pelo amanhecer do dia, né? No dia, amanhecer o dia, a hora e os minutos e os segundos já estão contados para essas lutas que você está passando, por essas aflições, porque Jesus disse isso, que no mundo nós teremos aflições. João 16, 33 fala isso, como também no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor vai livrar você desse cativeiro, irmão. O Senhor vai livrar você dessa agonia, dessa perseguição, dessa dívida. Deus, ele vai livrar você do mal, amém? Mateus 6, 34 diz que só basta a cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar. Todo dia, irmãos, tem peleja, tem luta, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá harmonia, é Ele que nos dá força, discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança. É Deus que nos ensina a usar as ferramentas que Ele nos dá, né? A ferramenta do perdão, a ferramenta do amor, da compreensão, da humildade, da gratidão, da sensibilidade, né? Da gente poder ser compreensível, ser manso e humilde de coração, ter compreensão, ser tolerante e também, ao mesmo tempo, meus irmãos, a gente também se compadecer, né? Com os outros, com outras pessoas. Quero desde já dizer para vocês que Deus ele está observando cada um de nós. Isaías 40 e o verso número 22. Olha o tamanho da cadeira de Deus. Deus está sentado, o Criador, né, do céu e da terra, que fez os céus e a terra. O Criador, né, o Eterno, ele está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira do Criador. Ele está sentado sobre o globo da terra, contemplando e observando, considerando cada um como carfanhoto. Lá no livro de Provérbios 15, versículo 3, está lá dizendo que os olhos do Senhor, nosso Deus, ele percorre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Daniel capítulo 2, versículo 22, está lá escrito que Deus ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece a minha e a sua necessidade, irmãos. Ele conhece o que nós precisamos. Ele sabe quem anda na luz e quem anda nas trevas. Daniel 2:22 fala acerca disso. E o Salmo 139, o salmista Davi diz também: para onde esconderei o teu espírito? Para onde esconderei
a tua face. Ninguém se esconde de Deus, irmão. Eu e você, nós podemos se esconder do homem, se esconder do nosso pastor, se esconder da sociedade, do governo, né, das autoridades, da família, da esposa, do esposo. A gente pode, meu irmão e minha irmã, se esconder de tudo e de todos, mas uma pessoa a gente jamais vai se esconder, que é o olhar de Deus. Deus, ele está contemplando, observando. Há uma grande nuvem de testemunho nos observando, né? Em Hebreus 12, versículo 1 fala acerca disso, que há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, observando todos nós, cada um de nós observamos um ou outro. Existem três tipos de olho na terra: o olho de Deus, o olho do homem e o olho do inimigo da nossa alma, o olho de Satanás, né? Então, irmãos, o olho de Deus, o olho do homem e o olho de Satanás. São três olhos observando o tempo todo, né? E existe também três vozes falando também: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. Três vozes falando o tempo todo no nosso ouvido, irmão. 24 horas, Satanás trabalha 24 horas e ainda faz hora extra. Por isso que nós não podemos parar de vigiar, né? Por isso que Jesus diz lá em Marcos 14, 41, né? Vigiai, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Pode estar pronto, nosso espírito pode estar pronto, mas a carne ainda permanece fraca, irmão. Temos que estar sempre em vigilância. Lance todas as suas ansiedades aos pés do Senhor, como o apóstolo Pedro chegou a declarar. Isso está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 e 8. Né? Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós, né? Tem cuidado de nós, irmãos. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, irmãos. Então precisamos estar sempre atentos, em vigilância, sendo obedientes, praticando o amor, a caridade, lançando o pão sobre as águas e sendo compreensível, tolerante. E não ser preconceituoso, irmão, e muito menos ser hipócrita, ser fariseu, né? A gente temos que aprender a suportar as fraquezas uns dos outros, porque a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, amém? Então vamos ficar na rocha, vamos ficar na brecha, vamos obedecer a Deus, vamos marchar como soldado valente, né? Vamos seguir aquela fé, a fé de Gideão, né? Vamos seguir a fé de Jó também, amém? Vamos, né, ficar no plano da salvação de Deus. Vamos ficar dentro da vontade de Deus, porque uma coisa é nós andar na vontade de Deus, irmãos, outra coisa é nós andar na permissão de Deus. É melhor nós andar dentro do centro da vontade de Deus do que andar, né, na permissão de Deus. Às vezes nós queremos andar mais na permissão de Deus do que na vontade de Deus. Tem momentos que nós às vezes queremos usar Deus. É bom quando Deus nos usa, como Ele está me usando aqui para eu dizer para você: se prepare que tem bênção. Prepara o teu altar, conserta a tua vida, aceite Jesus de verdade, irmãos. Não aceita só apenas uma religião, porque a religião ela mata, a religião ela não dá vida. O religioso, ele tem duas coisas que o religioso não pratica. Ele conhece, mas não pratica: é amar e perdoar. Entendeu? Então, quando eu e você temos o amor de Deus, Jesus, né, o Espírito dele, ele nos consola, ele nos orienta, nos aconselha, nos ensina, né, nos apacenta, nos coloca em nós dons maravilhosos, porque o Espírito Santo de Deus, ele manifesta os dons em nós, enquanto o Pai, o Eterno, o Criador, está fazendo operações na terra, amém? E Jesus distribuindo o ministério, amém, irmãos? Eu estava pensando em abrir o meu próprio ministério, estava pensando em ir para uma outra igreja, mas aí na hora eu disse: não, eu tenho que ficar firme no lugar, eu tenho que parar de ser teimoso, eu tenho que aceitar as regras. Na hora eu pensei assim: não, isso aí é chantagem, estão fazendo comigo, para eu poder ter a oportunidade, pode se abrir, eu tenho que estar congregado, eu tenho que me congregar, né? Eu estava pensando, eu estava com um pensamento diferente, né? A minha mentalidade era diferente. A minha metodologia estava sendo totalmente diferente. E a igreja existe líder. E líder, né? A gente tem que ser submisso aos nossos líderes, para que
Deus nos coloca nós como líder lá na frente, né? Temos que começar, né, a obedecer os nossos líderes, os nossos pastores. Isso é bíblico, né? Em Hebreus 13, versículo 17, está lá escrito: obedecei-vos às autoridades espirituais. Tem outra versão que diz assim: obedecei-vos os vossos pastores, porque até aqui ele tem cuidado de vós, tem orado por todos vocês. Outros pastores não gemem, ora, na hora que está orando, né? Geme, chora, jejuma por mim, por você, irmãos. Tem pastores que até adoecem o coração, tanto de se preocupar com a igreja. E a igreja está cheia de rebeldes, de pessoas que não querem obedecer, né? Não quer ser submisso às regras que é estabelecida na casa de Deus. Porque a casa de Deus não pode ser a casa da irmã Joana, da mãe Joana, irmãos. A casa das primas, né? Que todo mundo entra, todo mundo manda. Não é assim não, rapaz. Na casa de Deus existe uma ordem, existe uma liturgia, né? Existe uma hierarquia que precisa ser obedecida, né? Obedecido. E nós temos que obedecer. É melhor nós obedecer do que sacrificar, irmãos. E então eu pensei, se eu abrir meu ministério, eu vou receber gente atribulado, pessoas angustiadas, problemático. Se eu estiver em outra igreja, eu vou encontrar pessoas assim. Eu estou na igreja agora, hoje, né, na Assembleia de Deus da IADEL, da Semi-ADEL. Tem gente assim também. Todo canto onde a gente vai, existe pessoas assim, problemático, complexado, pessoas que não querem amizade, que não querem conversar com ninguém, que faz acepção de ninguém, que fica criando panelinha dentro da igreja, né? Verdadeiros abortistas, né? Existem as máquinas assassinas, os coveiros espirituais, existe, irmão. Agora a gente temos que fazer o quê? É pedir a Deus graça, pedir a Deus ousadia, pedir a Deus a ousadia do Espírito Santo, pedir a Deus sabedoria, discernimento, domínio próprio, pedir a Deus temperança, ser longânimo para suportar, ser tolerante, irmãos, ser manso e humilde de coração. Amém, queridos? Fique com esta palavra nesse dia de hoje. E aí eu encerro agora citando mais 3 textos bíblicos para concluir aqui, né, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. Amém? Primeiro conselho que eu quero dar para você encontra-se nas cartas de Romanos, capítulo 12, versículo 18 e 19. Olha o que aqui diz lá: se for possível, tenha-se paz com todos, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal fazendo bem, né? Vença o mal com o bem, irmãos. Amém? Ame os vossos inimigos, abençoa eles, faça como Jesus falou, como Estevão também falou. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa, irmão. O remédio é perdoar. Amém? Uma das pessoas que mais são beneficiadas é os que liberam o perdão. Não é o que recebe, é o que libera. Amém? Então aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a ser cordial, né, com os outros. Se você quer honra, comece a honrar. Mateus 7, versículo 12. Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós primeiro. Fazeis primeiro vós também, né? Primeiro fazeis vós primeiro. Porque essa é a lei dos profetas. Se você quer ser compreendido, começa a compreender as pessoas. Se você você quer ser perdoado, começa a perdoar. Se você quer ser abençoado, começa a abençoar, meu irmão. Amém, queridos? Medite em Mateus 5, que fala sobre as boas-aventuranças. E você vai entender por que eu estou falando dessa maneira. Amém? E quando chega lá no versículo 24, aí Jesus diz assim, ó: se tu lembrar que está um irmão, algum irmão ou uma irmã, alguma coisa contra, né, um irmão ou uma irmã, deixe sua oferta no altar, né, desce, vá lá, se reconcilie com ele, com ela, depois volte, né, e entregue a sua oferta, e Deus o receberá, né, ele recompensará, Deus o abençoará. Deus, ele vai abençoar a minha e a sua vida quando nós aprender, irmãos, a colocar a nossa vida no altar e aprender também a compartilhar, fazendo bem, praticando o amor, a caridade, lançando sempre o pão sobre as águas. Ajuda em nome do Senhor Jesus, irmãos, o seu irmão crescer no ministério dele.
no ministério dela. Ajuda, né? Ajuda a minha pessoa, eu crescer no meu ministério. Meu ministério é ministério itinerante, irmão. É um ministério de pregação da palavra de Deus, de pregar a palavra, de pregar sobre o conserto, sobre a vinda de Jesus, que Jesus cura, batiza, né? E ainda prepara para levar para o céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. O Deus do de repente. O Deus que de repente Ele pode, né, abrir as portas que estão fechadas, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que se 11.000 demônios vier contra ti, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas em Salmo 91, verso 7, fala acerca disso, irmão. Amém, queridos? Então entenda o que o Espírito Santo de Deus fala em seu coração nesse dia de hoje, através desse vídeo. Apenas fique na posição de adorador. Apenas fique, irmãos, cuidando bem da família. Deus, Ele vai abrir as portas. A porta que Deus abre, lá em Apocalipse capítulo 3, fala isso, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta também que Deus fecha, ninguém abre. Eis que põe diante de ti uma porta aberta. Entre por ela. Apocalipse 3, 7 e 11, né? 7 e 8. Versículo 11. Aí o apóstolo João, ele diz assim, ó: guarda o que tu tens. É o segundo conselho, né? Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Aí no 13 diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E agora, mais um texto bíblico para encerrar aqui agora. Dá um nó para o inimigo não desatar. Eu vou dar um nó para o inimigo não desatar, amém? Encontra-se no texto do Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Tem 3 bênçãos ali que Deus, Ele vai derramar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério e sobre a sua vida também. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Êxodo 23, 25. E me servirei, e eu abençoarei o teu pão, a tua água, e tirarei do meio de todos vocês todas as enfermidades, e tirarei do vosso meio as enfermidades de origem carnal ou espiritual. Irmão, simpatia, macumba, feitiçaria, né? Despacho da encruzilhada, na Mata Virgem, trabalho no Congá, trabalho na Mata Virgem, trabalho em cemitério, nada vai pegar em você na sua casa, nenhuma macumba, nenhuma reza contrária vai pegar em você, porque você está protegido pelo leão da tribo de Judá. Jesus, o Nazareno, o grande da Galileia, está conosco. Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aquietai-vos, irmã e meu irmão, aquieta o seu coração. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado entre a terra. Deus, Ele fez promessa para mim e para você. Nenhuma ferramenta forjada preparada contra nós não prosperará não, meu irmão. Apenas amplia o lugar que tu mora, e largueça a cortina da sua casa, enfinca a estaca, alonga as cordas. Isaías 54, versículo 2 fala acerca disso. Faça a sua parte, Deus, Ele vai fazer a dele. Amém, queridos? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Deixa eu abençoar a tua vida. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, a tua serva e teu servo que vai ouvir este vídeo, meu Pai. Que este vídeo venha servir de grande valia, meu Pai. Que o Senhor venha repreender todo o mal, que toda maldição hereditária venha cair por terra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Todo mal venha cair por terra, meu Pai, de origem carnal ou espiritual. Toda frieza espiritual caia por terra nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço deste pequeno homem de Deus aqui, Diácono Ivanês Barbosa. Paz do Senhor Jesus para todos.